Já parou para pensar como funciona a biomecânica da bicicleta? E a estrutura da musculatura para impulsionar o pedal? Então espera a vinheta. A gente conta para você. E aí, gente? Aula dupla hoje no canal para a gente falar sobre a bicicleta. Espero que tenha dado para você perceber que isso aqui é uma bicicleta e isso aqui é a perna de uma pessoa que está pedalando a bicicleta. A bicicleta na física, ela aparece muito nos vestibulares, tá? E por dois motivos. O sistema de transmissão de marchas, tá certo? A transmissão do movimento circular. E em segundo lugar, por conta da alavanca que é feita aqui no pé de vela da bicicleta, tá? Então, e claro, né, aí a gente tem toda a musculatura envolvida, que é a parte que a Flávia vai falar. Olha só, como que é o sistema de transmissão da bicicleta? Aqui eu desenhei o sistema de transmissão mais utilizado em competições, que é o sistema que tem uma coroa, geralmente com mais ou menos 32 dentes, tá certo? E 12 cassetes. Esses 12 cassetes têm tamanhos muito diferentes, tá? O primeiro aqui tem 10 dentes e o último 51, quer dizer, é 5 vezes maior. Agora, olha só, na próxima aula eu vou te contar como que a gente faz para chegar no cálculo da velocidade da bicicleta. Agora, aqui eu já vou te dar um spoiler da próxima aula. Então, qual é o spoiler? Do que depende a velocidade da bicicleta? Bom, ela depende do número de pedaladas que o ciclista é capaz de aplicar por segundo, tá? Depende da distância entre o centro da roda e a periferia do pneu. Então, até vou falar, Virgílio, então vou comprar uma bicicleta com um pneuzão. Legal. Vou deixar a bicicleta com o pneu mais cheio possível. Legal também. Então, você vai aumentar a velocidade. Pode te trazer outros problemas, mas vai aumentar a velocidade. Tanto que qual bicicleta que rende mais a velocidade? Aro 26, aro 20, aro 29. Então, o que é o aro? O aro vai te dar o tamanho, tá certo? Da roda. Beleza? Bom, também depende do número de dentes da coroa. Quanto maior for o número de dentes, melhor. Só que lembrando que, por exemplo, se eu pego uma bicicleta, e até na próxima aula eu vou fazer essa comparação do sistema de 12 velocidades para o sistema de 27 velocidades. Então, no sistema de 27 velocidades, a gente pode até ter uma velocidade máxima maior. Mas, onde está o braço de alavanca? Aqui eu coloquei do pé de vela, mas se você reparar bem, ó, esse é o tamanho do pé de vela. Mas olha onde está a corrente. Ela está passando por aqui, ó. Quanto maior é o braço, menos força tem que fazer. Tá? Então, por exemplo, uma bicicleta de 27 marchas, ela tem uma coroa de 40 dentes aqui, ó. Então é um pouco maior. Quer dizer, o sujeito tem que fazer mais força. Isso é um ponto bem interessante. Então, assim, isso aqui é o braço de alavanca. Onde está a força? Então, a aplicação da força normal, né, da força de contato, está aqui, ó. Mas a força mesmo, ela não está nessa parte do pé, tá certo? O pé está estabilizando aqui. Agora, eu tenho tem vários músculos que ajudam a estabilizar o pé. Então, por exemplo, às vezes você vê lá um ciclista, ou o cara é até gordinho,
Mas você dá uma olhada na panturrilha do cara, é um monstro, é toda desenhada, tá? A coxa, mesmo sistema. Virgílio, teve um outro cara que você não falou ainda. Isso, ó, o número de dentes do cassete. Então, onde é que eu tenho a maior velocidade? No menor, na menor catraquinha aqui, no menor cassetezinho aqui. Eu tenho máxima velocidade aqui. No de cima, eu tenho menor velocidade, mas eu tenho a bicicleta mais leve. Esse é um sistema muito interessante de marchas, porque ele permite que você mude da mais pesada para mais leve muito rapidamente. Então, para as competições é muito importante que o ciclista ele atinja a velocidade mais rápida numa maior velocidade. Então, ele vai ganhar em aceleração. Esse é um ponto interessante. Agora, o que a Flávia vai mostrar para vocês é como funciona essa musculatura. Vai lá. Então vamos lá. Como o Vi falou, é importante ter a força do músculo para promover o giro desse pedal, né? E a panturrilha aqui, ela desempenha um trabalho muito importante, que é não só relacionado à força, mas à estabilização. Então, para quem pedala, sabe da importância de manter a estabilização da perna aqui, a estabilidade do pé no pedal, né? E ela também é muito importante para poder puxar o pedal. Quando a gente pedala, não é só importante a gente fazer a força para baixo e também para cima, né? Essa força que a gente faz puxando o pedal para cima, ela ajuda demais na pedalada. E a panturrilha... É aí que entra a sapatilha. O porquê da sapatilha, o porquê do pé preso no pedal. Aqui no pedal. Para você tanto ter a força de descida da perna, como de subida da outra. Então você joga uma para baixo, enquanto a outra você puxa para cima. Exatamente. Isso é muito importante. Você reduz o trabalho. Reduz o esforço. Reduz o esforço. Ou aquele negocinho que prende aqui, né? Também. Muito bem. Também. Então, quem faz essa força são os músculos. Nós temos vários tipos de músculo no corpo. Nós temos o músculo cardíaco, nós temos músculos lisos, que são aqueles que revestem os órgãos internos, e nós temos os músculos esqueléticos. A gente vai entrar com detalhes num outro momento, agora eu só quero dar uma pincelada aqui para vocês. Mas a gente vai falar hoje dos músculos esqueléticos. E por que ele tem esse nome? Porque ele está ligado aos ossos. Todo movimento que acontece no nosso corpo, ele depende de um sistema locomotor que envolve basicamente ossos e músculos. Então eu preciso que os meus ossos estejam amparados por músculos. E esses músculos responsáveis pela movimentação do corpo são chamados de músculos esqueléticos. Então eu coloquei aqui, bem a grosso modo, o que seria dentro dessa coxa que está desempenhando uma força absurda aqui para pedalar. Então nós temos o fêmur, né, a tíbia, a fíbula, aqui seria a patela, e aí a gente tem os músculos da coxa, também bem grosseiro, o bíceps e o quadríceps. O quadríceps é o que fica em cima e o bíceps é o que fica atrás das coxas. E aqui, gente, eu coloquei, deixa eu mudar de lado aqui. O bíceps é aquele que a gente chama de posterior, né? Que o posterior, tá. Exatamente. Então eu fiz aqui uma ampliação com um corte transversal para a gente entender como que é a constituição interna desses músculos esqueléticos. Então o músculo, ele é composto de um feixe de fibras. Vamos entender o que é isso. Então eu tenho subdivisões dessa região da musculatura, que é envolta por tecido conjuntivo, que eu representei aqui no desenho em roxo. E esses feixes de fibras, eles são tecidos que envolvem as fibras musculares. Então nós temos uma fibra, um feixe e todo o pedaço da musculatura. Essa fibra é a célula muscular. Aí eu coloquei ela aqui. Ela é uma célula alongada, multinuclear. Isso eu tô falando dos músculos esqueléticos. Não se esqueçam, existem algumas diferenças entre músculo liso, esquelético e cardíaco. No caso do esquelético, ela é uma fibra, ela é uma célula alongada, multinuclear. E o citoplasma dessa célula, ele é cheio de filamentos. São esses filamentos que dão o nome desses músculos. Eles são chamados músculos estriados esqueléticos. Então ele é estriado justamente porque ele tem esses filamentos. Mas o que são esses filamentos? São chamados de miofibrilas. Eu peguei um pedacinho dessa miofibrila aqui e eu coloquei ela deitadinha para a gente entender como que ela funciona. Então, dentro de uma miofibrila,
existe um conjunto de proteínas disposta de uma forma adequada para fazer o movimento de contração. Na realidade, se eu dividir essa miofibrila aqui, eu vou ter essa situação aqui, ó. Eu vou fazer essa divisão e eu vou separar a miofibrila em, no caso aqui do meu desenho, duas subunidades que eu vou chamar de sarcômeros. E cada sarcômero é composto por um conjunto de duas proteínas, que são a actina e a miosina. A actina eu representei em roxo e a miosina eu representei em verde. A miosina e a actina, elas são as responsáveis por fazer a contração muscular. E a gente resume a aula assim: a função de músculo é fazer contração. Mas como que acontece essa contração? Eu preciso aqui da ação do cálcio. A gente pode falar sobre isso um pouco mais pra frente, explicar direitinho qual é a participação do cálcio, mas por enquanto, só acredita em mim, a gente precisa da ação do cálcio aqui para promover a contração muscular. Então a actina e a miosina, vou representar aqui grosseiramente com os meus dedos, a actina e a miosina, na hora de contrair, elas migram uma em direção à outra, elas deslizam uma em direção à outra. Nesse processo, ela está fazendo o encurtamento dessa unidade que é chamada de sarcômero. Se um sarcômero está contraindo, todos estão. Então, toda vez que os sarcômeros estão contraindo, as miofibrilas estão contraindo, isso significa que o músculo está contraindo, tá? Esse processo de contração, então, traz um encurtamento muscular. E o contrário, quando ele relaxa, quando ele estica, significa que a actina e a miosina, elas já estão se afastando e tomando o seu lugar. E dessa forma acontece a contração e o relaxamento dos músculos. Agora, outra coisa interessante da gente falar, já que estamos falando aqui da perna pedalando a bicicleta, é da ação antagônica que o músculo esquelético tem. E o que significa isso? Os músculos esqueléticos, eles são sempre presentes de forma antagônica, de forma contrária. Então, a gente tem aqui o quadríceps e o posterior, que a gente chama, exercendo funções opostas. E aqui, você falou de alavanca. As articulações que são formadas aqui nos nossos ossos, elas também são alavancas. Então, você pode me ajudar? Então, toda vez que a gente precisa, por exemplo, dobrar o braço, a gente vai utilizar esse músculo que é o bíceps e esse músculo que é o tríceps. Esses músculos estão ligados aos ossos da mesma forma que a perna. Então, para dobrar o braço, a gente precisa usar esse sistema de alavanca. E aí, eu não sei direito falar sobre isso, mas a gente vai ter uma força puxando aqui essa parte. Essa força que está puxando é o bíceps. E ele está ligado aqui num tendão, puxando essa região do braço. E para esticar o braço, não é simplesmente relaxar, não. Para esticar o braço, a gente vai precisar da ação antagônica do tríceps. Enquanto o bíceps contraiu, o tríceps estava lá quietinho, relaxado. Agora, para esticar o braço, o tríceps vai contrair e é o bíceps que vai relaxar. Isso vai acontecer da mesma forma ali na perna. Então, a gente vai ter sempre esse mecanismo de antagonismo da musculatura esquelética, garantindo o sistema de contração adequado. E muita força para pedalar essa bike aqui. Mas é isso. Então, para a gente encerrar, esse é um ponto muito interessante, né? Muita gente fica falando se precisa mesmo prender o pé aqui. Precisa, é necessário. E tem uma outra parte muito interessante na bicicleta, que é, se você já está pedalando 20 e poucos quilômetros, é muito importante você perceber o posicionamento na bicicleta, para não machucar o restante do seu corpo. Então a gente tem, aqui nós falamos só sobre essa parte, mas costas, ombro, peito, punho, antebraço, então tudo isso ajuda na pedalada, tá certo? Inclusive, esse posicionamento, a gente tentou aqui fazer um desenho mais próximo do que seria o posicionamento adequado, que é manter a perna mais reta, porque se ela não estiver na posição adequada, vai dar uma sobrecarga e vai causar uma diferença naquele sistema que eu acabei de falar, que é o antagonismo dos músculos. Então, se você faz trabalhar mais um do que o outro, você pode descompensar a musculatura e trazer lesão. Ou seja, não é só importante você investir na bicicleta ou na beleza da bicicleta, tem todo
um outro quesito por trás, que é o posicionamento, que é a postura e tudo isso. Mas espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre bicicleta, E musculatura. um pouco sobre a biofísica da bicicleta. Tá certo? Só isso? Só isso. Gente, obrigado. Tchau, tchau.